Olá, é com grande prazer que a gente estreia hoje o podcast Liberdade para Empreender. Eu sou Ana Cláudia Badra Kottait e esse é o resultado de um sonho que foi pensado junto com vocês. Não é apenas um projeto pessoal. Esse programa representa cada uma das milhares de empreendedoras que batalham todos os dias e transformam a realidade de suas famílias. Aqui, nós vamos falar sem amarras sobre a liberdade que nós, mulheres, precisamos ter à frente dos negócios, mas sem nos esquecermos também do papel dos homens. É sobre força, é sobre sensibilidade e eu te faço esse convite para estar conosco. Hoje é um dia marcante, o primeiro episódio de celebração da nossa história. Para estrear em grande estilo, precisaríamos de um nome à altura. Eu tenho o prazer de receber uma mulher forte, de sucesso e que domina o mundo dos negócios, Camila Farani. Vamos conversar hoje com a Camila sobre como o mercado de trabalho mudou, a tecnologia transformou a forma de empreender e as mulheres passaram a ocupar espaços cada vez mais importantes na tomada de decisões, na criação de negócios e na construção de soluções com impacto social. Camila é empresária, investidora, referência em inovação e uma das principais investidoras anjo do Brasil e também cofundadora da G2 Capital. Se tornou uma das vozes mais importantes do empreendedorismo feminino no país, defendendo o acesso das mulheres à tecnologia, ao mercado e à independência financeira. Camila, seja muito bem-vinda ao podcast Liberdade para Empreender. Ana, que bom que a gente está aqui. Bom, né? Vida longa o podcast. Depois dessa apresentação, eu deveria falar a sua apresentação, né? O seu corre, né? Porque às vezes a gente acha que isso daqui é todos os estados que você visita, né? Visita de carro, logística pesada, tantas verdade. mulheres que você impacta. Mas é importante, né? Eu acho que faz bem, sabe para quê? Para nossa alma também, a gente ocupar a cabeça. É muito importante. Eu acho que a gente vive mais muitos anos pela frente. Eu me lembro quando eu cheguei lá em Minas, né, naquele evento que vocês fizeram, acho que era o iForum. E é muito engraçado. Foi o iForum. Aí, muito engraçado. Eu cheguei e elas vieram falar comigo. Falou assim, a gente está tão feliz, a nossa presidente está chegando. E eu ainda estava ali me aproximando um pouco. Eu falei, mas é presidente da onde? Ela falou assim, não, é a Ana, do SEMEC, assim. E é impressionante, assim, quando a gente às vezes faz um pouquinho para uma mulher, assim, ela tem um nível de gratidão tão grande. E eu senti isso nelas aquele dia. É uma referência, né? Uma referência. E é engraçado, porque eu nunca imaginei que eu tivesse esse grau de influência ou que eu pudesse influenciar tantas mulheres. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente serve como uma base para elas. Então, você tem que ter uma responsabilidade grande, que a gente tem que estar sempre aí no caminho certo. Que é o caminho da liderança mesmo. Então, um líder, você não se auto-intitula líder. Não. As pessoas te colocam nesse lugar. Exatamente. E aí, Ana, você sabe, muitas vezes, assim, às vezes a gente é tão podada... E, às vezes, ser podada também já entrou tanto na nossa cabeça, seja pelos vieses culturais, históricos, que a gente começa também a não acreditar que é possível. É verdade. E aí, uma mulher vê o SEMEC e vê uma outra mulher à frente, ela fala assim, puxa, eu também consigo. Exatamente. E é isso, a gente criou uma rede de mais de quase 1.000 conselhos hoje, e com líderes. E nós capacitamos essas mulheres para criar novas líderes, novas lideranças. Então, é essa a nossa rede. A gente conseguiu criar uma rede concreta, que chega à ponta, que dá à mulher o que ela precisa, mas que também forma lideranças. Então, isso é muito importante, né? E ela nunca esquece de você. Ela nunca esquece. É um legado que a gente está deixando aí para as mulheres empreendedoras. Nunca esquece. E aí, vamos começar o nosso papo? Vamos. Mas a gente pode comentar o que aconteceu ontem? Podemos. Vou começar.
Viemos aqui, Ana foi através do SEMEC. No prêmio. No prêmio, né? E aí as mulheres foram 3 finalistas, receberam prêmio. 3 ou 5? 3, né? 3 finalistas. E vieram mulheres do Brasil inteiro, tá? Uma delas veio do Maranhão, que a comunidade toda se custeou a vinda dela. E eu vim também a convite da Ana. Ana subiu no palco, se emocionou. Aí, assim, eu falei, caramba, né, etc e tal, eu tô com uma sinusite, né? Depois a gente tinha a gravação desse podcast que você tá vendo hoje, mas ele começou ontem, né, e eu sentei aqui nesse estúdio, né, e a Ana fez a primeira pergunta, conta a sua história. Pronto. Aí não rolou. Aí não rolou, porque a gente chorou, aí eu chorei, aí a gente chora junto, entendeu? Então eu falei, deixa eu gravar amanhã, e aqui estou. É isso aí. E a gente combinou que não vai começar pela não história. Não vamos começar pela história. Porque a história da Camila também é muito bonita, mas eu acho que a gente vai começar pelo ambiente historicamente masculino mesmo. E aí, qual foi o maior desafio para conquistar espaço e credibilidade? Quer dizer, porque a gente enfrenta muitos desafios, mas o seu espaço, particularmente, era muito masculino. Quando eu comecei a entrar no associativismo, lá no Rio de Janeiro, foi por quê? Porque não existia mulheres que você poderia falar de negócios, né? Então, assim, e quando eu entrei lá, era muito engraçado, porque você não tinha conselho de mulher há 20 anos atrás, Ana. Você não tinha. E muitos ainda não querem. E muitos ainda não têm. Então, assim, eu entrei, ou eu tinha que entrar no conselho, que bom que eu ainda podia entrar no conselho de jovens. É isso aí. Agora eu não posso mais. Mas você começou por ali. E, naturalmente, assim, você imagina, todas as mesas que eu sentava, assim, você tinha 1, 2 mulheres. E a verdade é o seguinte, ainda é um pouco assim hoje, né? Mas está melhorando muito. Então, o que eu fiz, assim, né, para sobreviver? É isso, né, gente? Para sobreviver. É sobrevivência. Sobrevivência. Que já não era mais a financeira, porque a gente já tinha melhorado de vida, mas aí passou a ser a sobrevivência emocional, que é a mais custosa. Eu comecei a ler muito sobre inteligência emocional. Então, eu comecei a ler Daniel Goleman com 18 anos. Meio sem entender ali, etc e tal. E aquilo foi me dando força. Foi me dando força. Um livro. Tá? E aí, continuei na associação comercial, mas eu falei... Ainda eu não conseguia lidar, às vezes, com aquelas situações, né? Assumi a presidência lá, aí passou a ser Conselho de Pequenas e Médias, eu assumi a presidência, eu fiquei lá, e depois eu fui para o Gavia Angels. Né? Mas no meio desse caminho, a gente teve a primeira Tabaco Café, aí eu fiz uma mudança lá, uma inovação lá, peguei uns cafés gelados. Eu falei, mãe, vamos botar esse negócio aqui, eu quero um percentual da sociedade. Mas, minha filha, fala sério, né? Você tem que trabalhar aqui, né? Pô. Aí, enfim, aí ela acabou, eu bati a meta, aí veio 15%, não sei o quê. Então, para mim, aquele dinheiro ali na época era muito. Sim. Né? E eu tinha 2 opções, ou sair gastando, ou eu continuar investindo em mim. Entendeu? E foi isso que eu fiz, assim, mas muito por conta dos livros que eu lia. E eu sempre li muita biografia. Então, por exemplo, a biografia da Oprah Winfrey eu sei de cabo a rabo. Aí eu abri a segunda Tabaco Café, eu já entrando com capital, abri a terceira na Rua da Assembleia e abri um fast food saudável. Olha que legal. Ninguém sabia o que era isso, nem eu. Entendeu? Porque eu já tinha acabado de ver, sabe, eu já tinha ido para Nova York, sabe o Pret a Manger em Nova York? Sei. Então, assim, aí eu fui, comi lá. Achou o máximo. E eu achei o máximo, vai dar isso aqui no Brasil, maravilhoso, etc e tal, né? E como eu sempre fui muito curiosa, eu tive mais de 10 mil fotos de restaurantes que eu ia, que eu achava o máximo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha eu pegava o sanduíche do Pret a Manger, comprava e levava para casa e pesava, porque aí eu conseguia fazer o custo de mercadoria vendida, que se chama CMV. Presta atenção. Tá vendo, gente? Tá vendo? CMV. Porque se você não faz isso, você começa a gastar na sua empresa e você não sabe para onde o custo está indo.
E aí foi isso, assim, no meio desse caminho, o Mundo Verde, né? A rede Mundo Verde tinha acabado de ser comprada por um fundo de Pravereco, etc e tal. E o presidente na época me procurou, falou, Camila, putz, a gente tá montando, eu comprei agora o Mundo Verde, junto com o fundo de Pravereco, a gente não sei o quê, não sabia nem o que era Pravereco. Comprei, e é o seguinte, eu quero que você seja a nossa diretora executiva. Eu falei, eu? Eu falei, eu não sei. Não, meu negócio aqui é em família. Eu falei, não sei. E no Rio de Janeiro tem uma coisa muito engraçada, assim, que se fala, quem mexe no financeiro é meu irmão. Que é a maioria das mulheres entregam a gestão financeira para os homens. Isso é fato no Brasil, nós temos pesquisa, dados e dados, e que é muito importante que você fale sobre isso. Ana, exatamente. E veja, mas por quê? Porque na minha escola, na área de matemática, a professora falava que eu era muito avoada. Então, eu fiquei com aquele estigma, entendeu? Que eu não era boa em matemática. Entendi. E as mulheres... Por que as mulheres, naturalmente, elas vão para a área de humanas? Porque elas não gostam de exatas. Eu nunca gostei. Nem eu. Então. Mas você viu onde você está hoje? Você precisa analisar números. Não é isso? Tô aprendendo, viu? Pois é, mas aí sabe o que acontece? Pra faculdade. Mas é isso. Porque a verdade é o seguinte, assim, a gente aprende muito no amor, mas onde a gente aprende mesmo é na dor. É isso que eu ia falar. E aí a gente tem sempre que ficar provando a competência, né? Para ser levado a sério o tempo inteiro. E você viveu isso também, né? Exatamente. E aí, enfim, né? E aí ele virou para mim e falou assim, mas olha só, você me manda o seu modelo de avaliação de viabilidade para os próximos 5 anos, o seu valuation, o seu DRE projetado para os próximos 5 anos e todo o seu balanço. Você olhou aquilo e falou, o que significa tudo isso? Eu falei, Sérgio? Eu não sei do que você está falando. Eu não sou essa pessoa. E aí, uma lição que eu aprendi, né, do Sérgio Bocaúva, que foi o ex-presidente do Mundo Verde, e hoje é atual CEO da Usaflex, né, que também é uma gigante. É um sucesso. Né? E aí, onde ele disse assim, Camila, tem 2 coisas diferentes entre a gente. Eu achava ele o Deus. Eu falei, tem 2 coisas diferentes entre a gente. Eu sou economista. Eu venho de banco de investimento. Se eu tiver que abrir um negócio pequenininho, eu vou fazer tanta conta que eu não vou abrir. Você é diferente. Você já tem 4 negócios aqui que você foi na raça. Entendeu? Mulheres assim, a gente foi na raça, sabe? Mas a gente foi na raça desacreditando, mas o negócio vai crescendo, que é igual o que você fez com o Semec. Entende? Ele falou assim, e você já tem. Então, esse ativo que eu quero. A parte técnica, eu te ensino, você vai aprender. Então, aquilo, né, eu acho que é importante falar, assim, a gente não criar essa coisa de ser contra homens. Porque, sim, assim, as pessoas falam... Não, mas isso eu não prego de jeito nenhum. Nem eu. Pelo contrário, eu falo que a gente tem que dar as mãos pro homem. E não ser contra eles, e não querer concorrer com... Não é isso. É dar a mão, né? E você, assim, então, assim, é igual aquela história, assim, putz, a gente sofre, mas a gente também é muito ajudada. Com certeza. Entendeu? A gente sempre... Não adianta, vai ter sempre gente na mesma energia que a gente, que vai sentir as coisas, entendeu? E vai dar a mão. É o que eu falo, assim, tem lugares que não é pra você, tem lugares que é pra você. Exatamente. E você não precisa pertencer a esse outro lugar. E a gente fica se chacoteando. A gente precisa, não é isso, Ana? Não, e não precisa também, porque o seu espaço está ali. E se você sabe se posicionar, você consegue conquistar. Eu, por exemplo, entrei nesse mundo do associativismo, ninguém olhava para mim, ninguém dava valor para a mulher aqui dentro. Nem na associação, nem federação e nem na CCB. Só que eu... me posicionando, porque eu trabalhei no Senado há 32 anos, não é brincadeira, sou funcionária de carreira, sou aposentada já, me aposentei com 53 anos, mas aquele posicionamento para você se colocar na frente de um parlamentar e discutir um projeto e pedir para apoiar um projeto, foi me dando bagagem. E estofo, né? E estômago. E estômago, porque... é podre também. Isso é uma outra coisa que o Sérgio me ensinava. Eu falava, Sérgio... Aí, conclusão, me ligava, às vezes, na época, o presidente de uma das grandes indústrias
de presunto, né? Eu falava, Sérgio, como é que eu vou falar? Como? Porque aquilo para mim era tão... E você tem uma linha muito tênue, que é entre o deslumbre e você saber que aquilo ali você não pode se deslumbrar. Mas esse equilíbrio, muito pouca gente tem. Tem, mas só vem com a maturidade, né, Ana? Vem com a maturidade e vem com a inteligência emocional. Que hoje você olha, eu pelo menos presenciei, vários parlamentares, senadores que entraram naquele Senado, não sabiam nem por que porta entrar. Depois se deslumbravam, viravam... Não, as pessoas não têm preparo para o... Então aí começa, né? O ego é maior que tudo, o poder é maior que tudo. E você não. Você, com tudo que você faz, com tudo que você propõe e trabalha, você sempre foi essa Camila simpática, agradável, humana. Mas isso tem muito da mulher também, né? Tem. E aí, que momento você percebeu que a sua trajetória poderia inspirar outras mulheres? Foi quando... por exemplo, depois... Então, eu saio, né, eu saio das operações. A gente já tinha 5 operações de restaurante. Aí eu vou para o Mundo Verde e aí eu aprendo a gestão, o mundo corporativo, porque eu não sabia nem o que era, né? Aí, obviamente, assim, eu financeiramente, aí já era a Camila, eu já estava indo muito bem, assim, né? E aí, o que aconteceu? O financeiro, ele é a maior causa que desregula o ser humano. Isso é homens e mulheres, e as mulheres mais ainda. Mais, porque muitas são arrimos de família, Muitas. Mãe solo, ou enfim. Dependem do marido para poder... Ou dependem do marido. Né? E eu comecei a ficar... Aí eu já tinha casado com meu ex-marido, né? Que é o Leonardo. E aí, o que aconteceu? Eu já estava muito segura, de alguma forma. Não muito, gente, porque a gente nunca fica 100% segura, tá? E não tem que ficar mesmo, entendeu? Você ainda fica insegura de vez em quando? Fico, claro. Ah, tá vendo, gente? Fico, é isso. É óbvio. É isso, a Camila Farani também fica insegura. Óbvio. Óbvio. Imagina, quando eu sento aqui na mesa do conselho, né, com aqueles, né, enfim, que tem... 25, 30 anos de carreira, de história, imagina, eu vou falar o quê? Entendeu? Imagina, né, que a gente... E aí, assim, e aí eu comecei a perceber o quê? As mulheres começaram a me procurar, as mulheres, assim, mas muito... E eu ia dando... Porque a verdade é a seguinte, Ana, a gente... Por que hoje, por exemplo, por que você decidiu fundar o SEMEC? Porque o conselho que existia nesse mundo associativo era completamente assistencialista. E eu, pela minha visão macro, que trabalhei no Senado há tantos anos, que conheço o Brasil inteiro, enfim, eu via que não era esse o lado. Eu não queria ser assistencialista, eu queria ajudar a mulher a empreender mesmo, a se tornar uma mulher forte, a se fortalecer. Então, era um mercado que eu participei de vários grupos de mulheres, né, cada uma com seu perfil. Admiro muito a Luísa no Mulheres do Brasil, mas o que eu queria era chegar naquela mulher, na pequenininha. Eu queria ajudar aquela mulher que empreende dentro de casa, que precisa se formalizar. Né? Então, assim, porque uma mulher que se for empreende em casa, ela vende para ali, para a vizinhança. A mulher formalizada, ela começa a vender para a Secretaria de Educação, para a Prefeitura da cidade, né? Começa para a grande empresa que tem na cidade. Então, muda a visão dela. E você... Com certeza, com esse trabalho todo que as mulheres começavam a te solicitar, você começou a inspirar muita gente. Foi aí. Mas aí, eu acho que aí é que tá, assim, eu acho que, no fundo, a gente precisa, porque como a gente teve que se regular muito emocionalmente para os ambientes que a gente vivia, que eu vivia, assim, a gente fala, agora é o momento de eu não posso olhar mais aquela mulher e assim, eu não posso ver aquele sofrimento, porque isso faz a gente sofrer, entendeu? Muito. Como eu chorei quando entrei aqui. Sabe? E assim, isso aqui é a realização de um sonho, eu tenho certeza disso. E às vezes as pessoas vão te olhar e falar assim, poxa, mas mas, pô, ela podia ter, etc. Não, é porque assim, a gente ainda passa pelas questões nossas emocionais. Então, esse momento da gente de give back, a verdade é essa, assim,
a gente fortalece as mulheres, mas a gente também se fortalece. Com certeza. Eu sou outra mulher depois que eu comecei esse trabalho. Né? Então, assim, realmente o nosso fortalecimento é extremamente importante pra gente. Pra gente também se olhar no espelho e falar assim, que mulher que eu sou. Né? Então, assim, eu consigo ajudar as mulheres. Eu falo que toda noite eu ponho a cabeça no travesseiro e agradeço a Deus, porque eu consegui cuidar de muitas mulheres naquele dia através dos meus conselhos. Quantas mulheres foram ajudadas ao longo do dia, né? E aí a gente tem esse preconceito velado, né? Quando a mulher ocupa posições de poder e liderança. E como é que é isso para você? Você ainda vive muito isso? Vivo. Vive nesse mundo todo de inovação? Muito? Muito. Eu vou contar 2 coisas aqui, mas assim, sem considerar nomes. Claro. Tá. Eu já era, enfim, eu já tinha um cargo de diretoria na época, assim, eu já tinha meus negócios rodando, etc e tal, e sempre teve muito... Porque antigamente, né, não era aquela coisa assim, não deu pra nada, vai ser comerciante, não tinha essa coisa glamour. Não deu pra nada, coitado, ser comerciante. Abre uma lojinha ali. Abre ali, que era um empreendedorismo por necessidade mesmo, porque minha mãe foi uma empreendedora por necessidade, né? E aí você tinha uns executivões, né, aquela coisa. E aí eu já chegava lá, né? Eu sempre gostei muito de carro, eu gosto muito de carro, assim, né? Já parei com o momento da bolsa. E não tem problema nenhum, viu, gente? A gente tem que gostar das coisas. Não tem, entendeu? A gente não tem que ficar se escondendo. A gente gosta, para isso que a gente tem que ganhar dinheiro, pra gente fazer as coisas. Então a gente tem liberdade. Então eu chegava lá com o carrão, né? Então eles começavam a ficar incomodados. Aí um belo dia, eu cheguei no meu escritório, né, com o meu time, sentado na mesa. E o lugar era muito frio. E aí o que aconteceu? Eu tinha pego a estrada e eu tinha ligado a luz, o ar-condicionado, no aquecedor. Entrou um outro diretor. Sentou no meu escritório. Pegou e falou assim, pum, desligou. No seu escritório? Do meu. Porque era uma coisa assim, os escritórios lá eram assim, era o diretor e os colaboradores em volta, entendeu? O meu, o dele, o do outro, etc e tal. Então não tinha aquela coisa. Não era uma sala só minha, entendeu? Mas ele também faria se fosse só minha, tá? E aí ele fez assim, pum, eu falei, que isso? Você não vê que você tá gastando luz? Assim. E aí eu deixei. Mas aquilo, imagina, né? Aquilo me consumiu. E aí, depois eu fui na sala dele e falei, você nunca mais faz isso na sua vida. Você falou? Falei. Mas falei só eu e ele. Hoje eu já falaria na frente de todo mundo. Exatamente isso. Você ainda falou velado ali, né? Mas eu não falo mais, não. Eu falo na frente de todo mundo. Porque, gente, tem atitudes e tem... Que isso? Que desrespeito, entendeu? Que mundo você vive, meu filho? E aí teve um segundo... Eu ia ficar falando 30 aqui, tá? Mas eu vou falar só esse segundo, tá? E eu tive o segundo. Uma vez eu ganhei um prêmio. E eu ouvi publicamente que eu só tinha ganhado aquele prêmio porque os outros 2 competidores... Foram desclassificados? Não. Porque os outros 2 competidores, eu era C de Camilo, os outros 2 eram no alfabeto mais pra lá. Então eu só ganhei porque eu era a primeira no alfabeto. Não acredito. Você devolveu o prêmio? Não? Não. Eu ouvi de outro, eu ouvi de um dos concorrentes, e ele fez isso publicamente no Facebook, na época. E qual foi a sua atitude? Nenhuma. 0? Só me afastei. E qual seria a sua atitude hoje? Ia me afastar. Era muito próximo. Me afastei. Pronto. Porque é aquela coisa, Ana, assim... Tem vezes, coisas que não valem a nossa energia mais. Às vezes a gente calando, às vezes a gente mostra muito mais a nossa indignação. Exato. Não é isso? Porque senão a gente entra no embate, entendeu? Que, assim, consome tanta energia. Mas, assim, aí, como isso foi mais recente, eu já tinha mais estofo, entendeu? Sabe? Porque eu não ia ali pra internet pra falar, etc. Eu não ia. Sofri. Mas sabe o que aconteceu? Depois ganhei outros 2 prêmios
na mesma categoria, nos anos depois. Pronto. Então, assim, no fim, assim, eu acho que... Pois é, mas aí a gente volta, né? Aí a gente tem que estar sempre provando, né? Ai, que preguiça. Mas não mais. Eu acho que nos dias de hoje não mais. Você... Eu também não. Eu já adquiri uma posição mostrando o que você faz. o que eu faço, que o respeito veio naturalmente. Então, por isso que eu falo muito de posicionamento, é isso. Quando a gente adquire uma certa posição, eu acho que o respeito vem junto com você. E aí você, por exemplo, você acha que a autonomia financeira, a liberdade financeira, eu falo muito de liberdade financeira, né? Ela continua sendo uma das principais ferramentas para a transformação social para as mulheres? Porque eu acho também. Continua. Assim, em todos os sentidos, né? E até numa situação vulnerável. Eu falo que a violência, por exemplo, a mulher começando a empreender, ela sai dessa situação vulnerável. Uma mulher que está... Às vezes eu já vi tantas histórias de mulheres na rua, que moravam na rua, começaram a fazer, foram resgatadas e hoje são grandes empresárias, você deve conhecer algumas. E assim, e a verdade é o seguinte, o financeiro, dentro da pirâmide de Maslow, né, ele sempre traz o seguinte, né, que são as necessidades básicas do ser humano, que são as necessidades, e depois você tem as outras necessidades. Então, necessidade básica é saúde, água, comida, etc. E aí, beleza, se você não garante isso, ou se você não tem, primeiro você tem que satisfazer isso aqui, né? Beleza, aí... Beleza é ótimo, né? É muito carioca. Mas aí o que acontece? Meu filho tem mania de botar assim, eu falo, filho, não sei o que, ele põe BLZ. Ai, que preguiça que me dá. Não te dá preguiça isso? Não sei, quantos anos ele tem? 40. Ah, é verdade, eu não tenho 45, é pra encurtar o... Isso porque, assim, o meu afilhado de 25 só manda um emoji. Pô, responde, cara! E aí o que já até me perdi no que eu tava... Da pirâmide. E aí o que acontece? Então, aí ela, quando vai pro financeiro e ela consegue se manter minimamente, ela ganha mais força, é óbvio, Ana. Óbvio. É óbvio, porque assim, ela fala, pô, eu tô conseguindo. Não, eu sou capaz. Eu sou capaz. É isso. Eu sou capaz. Eu acho que a sensação é essa. Então, assim, é por isso que eu parti o SEMEC para esse lado empreendedor. Justamente porque eu sei que você se fortalece assim. Né? Eu mesma fui uma dessas na vida. Exato. Né? E aí, você costuma dizer que investir em mulheres é investir no futuro. Por quê? Porque, no fim, assim, a gente precisa cada vez mais olhar as complementariedades. A mulher, ela tem fatores biológicos e históricos, não só de evolução da espécie. Então, e ela tem uma coisa, ela tem um útero. Ela gera vidas. E quando ela gera vidas, as características hormonais são naturalmente diferentes. Isso não quer dizer melhor ou pior. Não existe isso. Tá? Não existe isso. Tá? Só que o que acontece? Então, por exemplo, quantas vezes você já não ouviu e falou assim, cara, você é multitarefas. Muitas. Mas também já ouviu, você não tem foco. Também. Por quê? Imagina, né? Porque a gente foi criada pra viver aquela vida. E assim, aí quando vem a gente, né? Eu tenho um sócio meu que é muito engraçado. Ele falou, Camila, eu não consigo fazer teu... Porque às vezes eu tô falando, ele falou assim, eu tô vendo outra coisa ao mesmo tempo, ele... Não consigo. Mas lá atrás isso era estigmatizado. Mas por quê? Imagina, você tem um filho, você cuida do seu filho, você tem uma casa, você muitas vezes tem um marido, ou quem quer que seja, ou uma outra mulher, ou um outro, ou enfim, a estrutura familiar que seja. Você tem mãe, você tem pai. E no fim você tem que lidar com aquilo tudo. Porque a mulher, assim, ela não tem essa coisa assim. E pouquíssimos lugares você vai ler isso, mas assim. E que bom que isso está vindo à tona agora pelos grandes pesquisadores, pelas grandes mulheres pesquisadoras. Por quê? Porque o impacto da progesterona e o impacto da testosterona são diferentes. Entende? Então, assim, não é que a mulher seja mais sensível ou não.
é porque a condição biológica, ela nos torna muitas vezes, entende? Por exemplo, ontem a gente estava chorando aqui, eu e você. Você acha que seria possível isso acontecer? Num ambiente onde você... Não ia. Não. A primeira vez que eu chorei no Shark Tank, se eu não me... foi na primeira temporada. Gente, eu posso chorar! Eu posso chorar! Porque eu via... Naquele momento eu vi em um empreendedor um homem, entendeu? Assim, ele era tão desacreditado nele mesmo, porque eu já estive naquele lugar. E ele era um homem. E eu olhei assim, quando eu olhei para a produção inteira, tava todo mundo chorando, porque eles também viviam aquilo. Então, quando a mulher ela entende que ela não precisa brigar com ninguém, ela precisa olhar para ela e falar o seguinte: o que eu tenho de melhor? E dar aquilo de melhor. Mas a gente aprende que muitas vezes a gente precisa se masculinizar, falar, etc e tal. E não é isso. Não. Porque eu falo muito que a mulher é mais diplomática. Sim. Né? Então, a mulher com aquele jeito dela, mais diplomático, ela consegue mostrar para as pessoas para que ela veio, ou como ela se posiciona, né? Mas sempre com um lado mais Quantas amoroso. vezes a gente entrou em reunião, tava aquela... E você falava assim, gente, vamos pensar de um outro jeito? Aquilo quebra. Quebra. Quando eu descobri isso, aí eu li um estudo na época do Wall Street Journal dizendo o seguinte, que quando a mulher ela tem outras mulheres que ela enxerga como referência, a capacidade dela de empreender se torna muito maior. E essas referências eram essas mulheres, era a Ana, eram as investidoras. E aí foi quando eu, a Maria Rita Espina e a Ana, a gente decidiu fundar o Mulheres Investidoras Anjo. Foi 2014. Por quê? Porque, assim, você tinha... Mulher investidora era praticamente nulo, né? Então, a gente queria trazer mais mulheres para investir, ao mesmo tempo que a gente queria trazer mais mulheres para empreender. Então, que é, por exemplo, hoje... um trabalho super bacana que você vê aquele concurso de startup que a gente fez, você vê que tem mulheres, só de mulheres, e que tem mulheres, por exemplo, aquelas meninas que ganharam o prêmio que são autistas. Aquilo mexeu comigo, como mexeu com você, né? Então, você tem histórias ali fantásticas que você tem como referência, que você é uma referência para elas, né? Então, eu vejo para você assim, que a gente transforma muito a insegurança da mulher em posicionamento. Né? Eu acho que a nossa presença ou a nossa vida transforma muito isso, você não acha? Muito, muito. Mas a gente também carrega o que você falou, a gente carrega um peso da responsabilidade. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E aí eu queria perguntar para você se hoje, no seu mundo de startups, de investidora e tal, como é que funciona isso hoje em dia? Eu queria que você me desse uma aulinha sobre essa coisa de investimento. Porque hoje, por exemplo, eu queria comentar com você, o SEMEC, nós criamos um modelo de negócio. Sim. Né? A gente só não ganha dinheiro. Por quê? São dependentes de uma instituição, aquela. Aí criamos um instituto para dar sustentabilidade, então vamos lançar um instituto em agosto e tal, que você já está convidada. Mas, o ILP, como é esse mundo? Que eu queria que você explicasse, que eu acho que tem muita mulher aqui que não entende. Como é que funciona, né? Assim, o investimento anjo, né? É aquele aporte, né? Muitas vezes que ele é ou na pessoa física, ou na Pode ser na pessoa física? Pode. Eu tenho um monte de coisa na física ainda. Eu comecei, pode. Na verdade, assim, ele por premissa é pessoa física. Porque é o investidor anjo individual, né? Mas o que acontece? Aí o modelo foi evoluindo, né? Então, aí você traz outros investidores para co-investir, muitas vezes, né? E aí todos formamos um veículo, tá? Então, por exemplo, aí a gente investe, né? Hoje, nos valores atuais, aproximadamente entre 100 a 1 milhão. Mas lá atrás eu comecei botando 20, 30, entendeu? Do meu próprio caixa, né?
E aí, o que acontece, né? Então, naturalmente, as empresas que a gente aportava eram empresas já ainda bem pequenininhas. Entendi. Que ainda iam crescer. E aí, esse investidor anjo, onde é que o investidor anjo ele ganha realmente o dinheiro, né? Então, é um aporte financeiro, um aporte intelectual e um aporte relacional. E aí, depois, quando aquela empresa já cresceu o suficiente, aí entra um venture capital que fala assim, oi, anjo, tudo bem? Você já pegou ali aquela parte ali? Que bom, agora eu quero comprar sua participação, porque você já pegou aquela parte no início. É isso. Entendeu? É isso. E aí, o que acontece? Aí ele vem e compra a nossa participação. Mas eu preciso dizer, e vocês precisam saber. Isso só acontece a cada 10 que você investe, 8 você perde dinheiro. E 2 pode ser que você... Então, no início eu só perdia dinheiro. Só perdia dinheiro. Mas aí comecei a tatear um pouco, etc. Fui ali... Aí depois eu entendi que eu já poderia botar cheques maiores e eu já poderia investir em empresas mais... que já eram geradoras de caixa, etc. E tal. Então, é importante que se observe a tese daquele investidor ou daquela investidora. Então, então, eu tô mexendo nesse assunto e tô falando com você, porque muita gente não sabe e não tem esse conhecimento. E como a gente está tendo essa oportunidade de ter você aqui estreando o nosso podcast, para você também explicar para muitas mulheres, que eu acho importante. Mas aí, você pode aportar, mas tem um protocolo? Tem, e aí o protocolo é o seguinte, né? Então, por exemplo, a minha tese de investimento ela é baseada nos T's. Então, é tech, que é o produto ele precisa ser robusto, ele precisa ser defensável o suficiente. Depois o time, quem são as pessoas por trás, né? E se aquelas pessoas elas suportam uma pressão do dia a dia. Depois é o traction, né? Que é a atração, ou seja, quanto que aquela empresa está tracionando mês a mês, né? E depois o tamanho de mercado. A gente chama de Total Addressable Market, né? Então, assim, o tamanho de mercado. O tamanho de mercado é grande o suficiente para essa empresa crescer? Porque é natural que a empreendedora fale assim, ninguém faz isso. Muito comum. Né? Só tenho eu. E, na verdade, só ter você, só ter aquela empresa é bom e, ao mesmo tempo, é ruim. Porque, assim, a Apple, por exemplo, ela cresceu mais, mas por quê? Porque já existia um BlackBerry antes. Lembra do BlackBerry que a gente usava? Lembro. Entendeu? Então, assim, essas empresas elas vão evoluindo em cima de coisas que já existiram. Ou em cima de concorrentes, né? Ou em cima de concorrentes. Não é? Porque a concorrência... Gente, tô entendendo tudo. Ana, a concorrência vai existir, você concorda comigo? Claro, a concorrência é normal. É normal. E ela é salutar, às vezes. Muitas vezes. Totalmente. Né? Porque você sabe que você tem que estar sempre competindo para chegar mais, para crescer mais. E aí, o que acontece, né? Fora isso, tem as diligências, né? A due diligence, a gente vai falar muito de sopa de letrinha, mas eu traduzo, tá? A due diligence, que na verdade são as diligências. Aí, nas diligências, vem documentação. CND, certidão de débitos negativos, fluxo de caixa, aí vem toda a parte, porque eu não sabia lá atrás, fluxo de caixa, balança, agora eu já sei do que eu tenho que pedir. Né? Já estava melhor no financeiro. E eu vi aquele filme que você passou, um trecho do programa que você participa, e eu vi aquela pressão naqueles 2 meninos, que até depois você investiu, né? Investi. E é muito legal, porque você testa, inclusive, ela testou muito essa coisa de botar ele na pressão para ver se ele resistia ao mercado, que gera uma pressão muito grande. Isso é sensacional, aquilo. Porque a gente precisa, entendeu? Assim, e eles suportavam muito a pressão. Mas você sabe de uma coisa? Você não vai acreditar? Anos depois, ele me falou o seguinte, Camila... eu fiz muito treinamento no poker. Para manter a calma. Olha só. Para poder respirar. Então, você vê, ele olha assim, ele olha assado. E eles já estavam... Entendeu? E ele falou assim, eu fiz muito isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você enxerga hoje? Você é uma investidora. Existem vários investidores e vários níveis, como você falou, de investidores. Mas também o acesso ao crédito. Para as mulheres que estão na tecnologia e na inovação, eu vejo que praticamente não tem essa classificação, como os das mulheres também não tem, porque as mulheres não conseguem ter acesso a esse crédito, é uma burocracia monstra. E aí eu pergunto para você,
Como você enxerga isso hoje nesse mercado? Tantas mulheres batalhando. Eu estou falando de mulher porque a gente faz trabalho com mulher. Claro. Mas você é uma investidora de todos. Mas as mulheres passam... E eu não, você não estava ontem, quando a gente apresentou na premiação, você não estava quando a gente mostrou as necessidades delas e os desafios, quando ela preencheu o questionário para participar do prêmio, e a maior era investimento, a maior era dinheiro, era acesso ao crédito. Não existe nenhum programa de startup de nenhum banco, de uma instituição financeira para essas mulheres? Então, né, tem um programa, o 10,000 Women, da Goldman Sachs, né? Vocês já têm algumas iniciativas no Brasil. Como, na verdade, as próprias instituições públicas. Você já tem muita coisa ali fazendo de alguma forma, né? A FINEP tem alguma coisa. Eu acho que algumas federações... Porque, assim, eu comecei a sair um pouco desse ambiente porque eu vi que, assim, como era muito difícil para elas, eu falei, bom, vou puxar a responsabilidade e vou trazer mais investidoras, né? Tudo bem. Mas ainda muitas delas não têm esse acesso. Não, porque não chega nem a elas. Então... Não chega nem a elas. Exatamente. Mas eu acho que é uma boa lição pra gente, viu, Ana? Então, eu ia te fazer uma proposta. Não, eu ia te fazer uma proposta. Viu, gente? Podcast também é o local pra gente poder fazer negócio. Não, eu ia te fazer uma proposta pra gente fazer uma campanha, inclusive indo ao Ministério da Indústria e Comércio, falar com o ministro, porque ele também, na área dele, está o BNDES. A gente tentar ver se o governo entra com capital para essas mulheres de inovação e tecnologia, porque eu sei que elas ainda têm muita intimidação, são muito intimidadas. E acham que não vão conseguir. Acham que não vão conseguir justamente pela dificuldade. Eu acho até pelo medo, elas são intimidadas muito. E como que a gente quebra essa barreira? Dando caminhos para essas mulheres. Então, assim, uma cartilha... Eu acho que vamos criar uma cartilha, já que você é a nossa conselheira do SEMEC. Desafio. Você é a nossa conselheira. Vamos ao Ministério e vamos fazer isso. Vamos criar uma cartilha? Como você montar uma startup? O que você precisa para ter um investimento bom? Né? Porque eu acho que é isso. E a gente leva a proposta para eles. Não, aí eu vejo se a gente consegue uma linha de crédito para mulheres de tecnologia e inovação. Ótimo. Entendeu? Principalmente essas startups, porque assim, elas precisam. E o BNDES é um juro diferenciado. Né? E é o banco de desenvolvimento, É um banco de desenvolvimento. É um banco de então, desenvolvimento. Assim, e eu acho que com isso, a nossa liderança, né, a gente que tem essa característica de estar sempre ajudando, não só ajudando, fomentando o empreendedorismo feminino, né? Não é ajudando, é fomentando esse empreendedorismo, dando vários caminhos para essas mulheres, elas podem se sentir mais seguras, porque com uma cartilha, por exemplo, mostrando todo o caminho, tudo que ela precisa ter, como montar, eu acho que isso é bacana, né? Mas, assim, super. A primeira linha delas, assim, estatisticamente, é realmente acesso ao crédito. É isso. Não tem. Não tem nenhum programa. Pois então, vou marcar. Vamos a Brasília. Vamos ver se a gente consegue... Brasília, você vê. Aí, Brasília, Ana, com quantos anos de Senado? Bom, eu trabalhei no Senado 32. Aí eu nasci em Brasília. Aí eu vou ficar em paz, né, gente? Porque, assim, imagina, né? Mas eu nasci em Brasília, então, assim, é isso, né? E você acha que o mercado de startup ainda é muito masculino? Diante da gente falando tanta mulher. Eu acho que assim, né? Ele ainda tá? Mas ele evoluiu. Mas ele ainda não cresceu na velocidade que deveria crescer. Até por falta de conhecimento. Tudo isso. Né? Financiamento. Acesso ao crédito. As mulheres, de investimento para investir em mulher menor. As mulheres, elas de fato, elas saberem que elas são boas na área de tecnologia. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo que é só sobre mulheres na tecnologia. Que depois a gente pode até fazer esse cruzamento. Esse match aí. São mais de 5 mil mulheres. Aí tem o grupo de mulheres na tecnologia, aí você tem grupo de mulheres no growth, né, que faz uma parte da tecnologia, você tem grupo de mulheres no e-commerce, então você tem um monte, né? Mas assim, no fim, isso não é o mainstream, isso não é o que todo mundo, né? No fim ainda continua sendo
uma parte ali, que também essas mulheres não sabem muitas vezes. Exatamente. Não tem esse conhecimento. Elas não têm conhecimento. Não tem. E aí, o que acontece? Por quê? Porque o mercado da tecnologia, como vem muito de exatas, ele sempre foi um mercado muito predominantemente... Mas, por exemplo, hoje, você já vê uma série de mulheres presidentes das grandes empresas. Você já vê muitas mulheres na área de tecnologia assumindo já essa postura. Então, isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque agora, assim, eu acho que nunca se falou tanto de empreendedorismo feminino, mas agora a gente está num momento onde nunca se falou tanto de mulheres na tecnologia. Exatamente. E agora, com a inteligência artificial, eu acho que é importante a gente falar um pouco... Eu até ia tocar um pouquinho nisso. Ó. A inteligência artificial e as novas tecnologias podem ajudar a reduzir a desigualdade, ou existe um risco de ampliar ainda mais essa distância? Na verdade, a inteligência artificial, acho que é importante a gente dizer, assim, a inteligência artificial ela é uma infraestrutura. Tá? Ela não é só um chat GPT, ela não é só uma Anthropic, um Claude, ela não é. Mas ela se popularizou quando a OpenAI veio, né, através do chat GPT, e ela falou o seguinte, tá com dúvida? Só digita aqui. E você falou, caramba, nossa, que coisa maravilhosa, etc, etc e tal. Mas no Vale do Silício, na China, em todos os lugares, e propriamente no Brasil, onde você ainda tinha uma camada muito pequena, né, ali 2021, 2020, mas você já tem gente fazendo isso no Brasil há muito tempo, né, mas ainda muito nichado, né? E aí o que aconteceu, né? Veio a OpenAI, ela de uma certa forma, ela popularizou, entre aspas, né? Então ela rompeu a barreira, né? Isso se chama o ciclo da inovação, né? Então, no primeiro momento, o ciclo da inovação ela só fala para quem vai saber lidar com aquilo, que se chama os early adopters, né? Depois você tem os visionários que adotam aquilo muito rápido, né? Depois você tem os early adopters. E aí aqui tem o Vale da Morte. Mas se aquela tecnologia for muito boa, aí ela vai para o mainstream. Mas o que é o Vale da Morte? O Vale da Morte é quando boa parte dessas tecnologias elas podem morrer ou evoluir. Ah, entendi. Então, vou te dar um exemplo para a gente pousar um pouco mais. O Facebook. O Facebook, ele nasceu como? Ele nasceu ali do Zuckerberg, na faculdade, mas ele nasceu como uma rede social que ele quis criar só para o pessoal ali da faculdade dele conhecer melhor, etc. Tal. E aí, o que aconteceu? Começou todo mundo a pedir. Todo mundo começou a pedir. E aí, o Facebook lá, como ele viu que ele estava furando uma bolha, porque, gente, isso é importante, tá? Tem uma métrica, que é a seguinte métrica. Se você pergunta para a sua base de clientes como é que eles viveriam hoje sem você, se 40% falam que não sobreviveriam sem você... você já encontrou ali muitas vezes um que a gente chama de product market fit, ou seja, o produto mercado ideal. Então, o que aconteceu? Aí ele fechou. Aí ele falou o seguinte, olha, só vai ter acesso quem tiver um @Stanford, um @MIT, Sim. um @Columbia, porque era só das faculdades de elite. Só que o negócio começou a ganhar o mundo. E aí ficou todo mundo assim, caramba, eu quero entrar nisso, eu quero entrar. E ele criou o quê? A escassez, enquanto ele desenvolvia a tecnologia dele. Mas nesse momento aqui ele poderia morrer. E aí foi quando entraram os investidores pesados, foi quando aí o Vale do Silício falou assim, opa, a gente tem um negócio aqui, né? E aí o que aconteceu? Ele passou e o negócio começou a ir para o lugar comum. Mas é aqui onde 95% das empresas morrem. Não sobrevive. Que coisa, né? Então, assim, quando vem a OpenAI, assim, e ela fura essa bolha, por quê? Porque ela já estava com uma crescente tão grande de usuários, aí passou todo mundo a saber o que era inteligência artificial. Aí vem todo o ecossistema, né? Então veio o setor público, o setor privado, mexendo. Eu vivi isso na época de startups, como investidora há 15 anos atrás. Minha mãe falava, o que é esse negócio aí dá dinheiro? Entendeu? Startup. Aí agora ela já está querendo saber de inteligência artificial. Eu falei, não, mãe, calma que eu vou te explicar. Aí hoje ela virou para mim e falou assim, você viu o que o Papa falou de inteligência artificial? Inteligência artificial vai destruir as coisas. Eu falei, não. Então, assim, resumindo. Quando uma adoção em massa, ela resolve um problema tão grande, o mercado, no final do dia, ele se alarga. Uber, quando chegou... guerra de taxista, caramba, etc e tal, lá. Só que
o mercado, a demanda era tão grande que, no fim, os próprios táxis eles já criaram seus aplicativos próprios. Então, assim, a inteligência artificial, ela vai furar essa bolha, mas aqui nesse momento ainda tem um monte de hype. Uhul! Que não sei o quê, a empresa faz isso. Aí todo mundo fala que vai fazer inteligência artificial e, no fim, assim... Não é. Não é. Aí 95% das empresas adotam e aí o que acontece? Ninguém sabe por quê. Você tudo com dado desorganizado, porque você vai ter um monte de gente aqui que vai querer enganar. Então, é mais ou menos... Fez sentido, entendeu? Consegui explicar, porque às vezes eu explico muito... Não, mas não é. Eu acho que, assim... a inteligência artificial, a gente tem que aprender o que é. Primeiro, isso. Né? E para as mulheres hoje, empreendedoras do nosso país, vocês, mulheres que estão aqui assistindo a gente, é importante que você tenha um conhecimento. Isso. Até para você aproveitar para o seu negócio, claro. Não é isso? Exatamente isso. E aí o que acontece? Mas cuidado, porque vai ter um monte de empresa vendendo sonho. Olha, eu já atendi milhões. Nenhuma não consegui entender. Ponto. Eu vi que era furada e falei, não quero. Tal, porque a gente também precisa criar uma inovação para o nosso negócio. Claro, exatamente. Né? E aí, nesse momento, aparecem 500 mil pessoas. Eu estou fazendo isso, eu faço aquilo. Eu faço inteligência artificial, tal. E a dica é, procura quem tem histórico, reputação e vê os resultados. Conversa com os que estão... Beleza. Você faz inteligência artificial? Ok. Posso falar com os seus clientes? É o melhor caminho. Aí, tá vendo, gente? É dica, ó. Eu ia pedir pra gente finalizar aqui nossa conversa, e que o nosso tempo tá acabando, mas eu ia pedir pra Camila dar 5 dicas importantes para as mulheres hoje, primordiais, para que ela não entre no Vale da Morte. A dica é o seguinte... E eu tô falando Vale da Morte como um todo. Na verdade, a teoria se chama cruzando o abismo. Aí eu já falei o seguinte, não é o Vale da Morte só da inovação, não. É o Vale da Morte como um todo. Eu acho que, assim, no primeiro momento, assim, ela tem que adicionar minimamente uma camada de gestão, mínimo. Você sabe que isso é o que mais acaba, entendeu? Gestão, aprender ali, assim, não sei financeiro, você não precisa ser uma financista, não precisa ser uma planilheira, mas você precisa muitas vezes entender o macro. Volta para a escola, não tem problema nenhum, gente, procura. Eu voltei para a faculdade para entender governança e gestão. É isso. Eu tô indo fazer o meu 12º curso no Vale do Silício. É isso. Ainda bem que agora eu fui convidada. Uma hora eu quero ir. E sim, vamos. Vamos. Entendeu? Então, o que acontece? Essas mulheres aqui, então, assim, ela não precisa, mas ela precisa empreender, ela precisa entender minimamente sobre gestão. Porque... Olha as dicas. Tá? Sobre pessoas, sobre processos, sobre como fazer um demonstrativo de resultados, tá? Aí ela tem que fazer, não necessariamente no primeiro momento, mas ela tem que procurar as linhas de fomento, não, quem está fomentando isso, quem está ensinando. Então, o que eu entendi na FEM Educação? Não adianta eu ficar falando um monte de palavrinha bonita e botar curso online. Eu tenho que pegar na mão. Porque, às vezes, a empresa está faturando... E eu pego muito isso, Ana, muito. Eu tenho muita aluna empresária e aluna empresária. Essas mulheres, muitas vezes, já estão faturando mais dos seus 30 milhões. Mas por quê? O negócio delas é tão bom, mas elas não sabem nada de gestão. Então, elas faturam, tem dinheiro ali, mas aí o que acontece? Ela não sabe. E aí ela começa um monte da indústria procurar e falar assim, ou você me vende isso aí que você está fazendo, ou esquece, eu vou passar a perna em você. E fala mesmo. Aí onde vai a inteligência emocional, que aí é a minha segunda dica. Porque a inteligência emocional, ela não é sobre você... Tem um processo de autorregulação, mas o mais importante, a inteligência emocional é como você reage a essas situações. Exatamente. Então, quando você me perguntou, você falou o seguinte, Camila, e aí, nessa segunda vez, quando essa pessoa falou que você ganhou o prêmio porque você era o C, eu falei, ali eu já não precisava mais provar. É isso, é o que eu também faço. Eu falo hoje, eu não preciso mais provar nada.
Você vê que no Shark Tank, em raríssimas exceções, eu não entro em embate nenhum. Porque a minha resposta sempre vai ser em estatística, dado e conhecimento. E sola de sapato. Então, e aí eu vou te fazer uma outra proposta. A gente encerra. Gente, eu tô adorando. Eu tô cheia de proposta aqui. Tô adorando. Não, você já tem vários cursos, você tem a sua escola. E o que a gente pode fazer de juntas para essas mulheres da nossa rede e, de repente, criar realmente um curso específico de governança e gestão? Ótimo. Vamos fazer? Aí, gente. Eu tô adorando. Vamos ficar aqui mais uma meia horinha? Vamos, Ana. Não larga essa mão nunca. Sim, a gente pode. E aí eu acho que é muito importante, porque, assim, precisa, né? Mulheres no conselho, elas precisam saber do como é que é uma governança. Precisa, porque vai falar governo, é o quê? Exatamente. Entendeu? Não, e até como lidar com esse mundo masculino que ela vive para enfrentar e mostrar que ela é capaz. Né? Exatamente. Então, vem a inteligência emocional, vem a governança, vem a gestão que ela precisa entender. Mesmo que ela não seja gestora do próprio negócio, mas ela precisa saber o que estão fazendo com o dinheiro dela. Óbvio! Que a maioria não tem. Não tem. E aí você pega um monte de espertalhão que vai falar isso, que vai falar aquilo. E ela, não, então eu vou fazer. E assim, e é tão feio. É tão... Mas tem um lado bom. E aí vai minha terceira dica. Quem não é legítimo hoje vai ficar no meio do caminho. Aí, tá vendo? É isso. Legitimidade. Legitimidade. Histórico, porque porque essas pessoas, elas estão cada vez mais sendo testadas, porque você tem uma difusão pelo digital muito grande. Em que a gente não aguenta mais aquela coisa assim, ai que não sei o que, ai que não sei o que lá, ai que vendendo. Aí, o que acontece? A pessoa faz um curso, ela já vira mentora daquele curso que ela fez. Aliás, você não sabe de proposta que eu recebo todo dia de mentoria, de eu sou mentora, eu sou... Ai. Entendeu? É então, difícil assim, até a gente entender. Então, assim, na FEM, assim, né, a gente entendeu o seguinte... que não adianta, a gente tinha que pegar empresários ou empresárias que viveram essas dores e que hoje podem minimamente apoiar. Não, e até servir como referência. Servir como referência. Então, assim, a gente pega na mão. É fato real, é vida real. Vida real. É isso. Vida real. Que é onde você, de fato, entrega. Entende? Então, a gente entendeu o seguinte, eu não quero... Aí essa é a minha tese, né? Eu não quero crescer para falar, caramba, olha, tantos milhões, etc e tal. Por quê? Porque eu prefiro crescer organicamente com a própria geração de caixa, porque a partir do momento que eu boto na minha cabeça que eu quero crescer loucamente... Você vai começando a tirar empréstimo, você vai se endividando, é isso? Também. Mas aí você vai caindo na vala comum que é oferecer coisa ruim. E no Vale da Morte. Adorei o Vale da Morte. Ainda bem que a gente não tá no Vale da Morte. Graças entendeu? a Mas Deus. a gente quase esteve lá, né? E a minha preocupação muito grande, assim, pra gente finalizar, a minha preocupação muito grande é porque as pessoas que até conseguem um certo crédito ou um capital de giro hoje estão pagando juro muito alto, muito. Né? Então, assim, procurar não usar isso nesse momento, isso aí. Né? Para tentar se sustentar do jeito que você der, mas não se endividar com esses juros altíssimos, porque senão aí é outro buraco. Porque é a dívida da dívida. Exatamente. É a dívida para pagar a dívida. Camila, eu acho que eu ficava aqui um dia inteiro batendo papo com você. Eu também. Não é, gente? Ainda mais com as propostas, gente. 3 propostas. Eu acho que a gente vai cumprir todas e vocês vão poder usufruir acompanhar. de todas. E cobrar da gente, viu? Não tem problema, não. E a nossa edição de hoje mostrou que o empreendedorismo feminino é muito mais do que uma tendência, é um movimento de transformação econômica, sócio e cultural. E ao longo da conversa entendemos como a liderança feminina tem impacto no mercado, estimulando e estimulado a inovação, e abrindo caminho para novas gerações de mulheres empreendedoras. E eu queria te agradecer muito pela presença. É um orgulho muito grande começar esse podcast com você. Gente, temos uma nova apresentadora aqui, viu? Olha, que maravilha. E é isso. E vida longa ao SEMEC, vida longa aí
ao Instituto. E não esquece as nossas propostas, hein? Não esquecerei. Vamos lá. Acompanhe o podcast Liberdade para Empreender nas redes sociais do SEMEC, da Associação Comercial de São Paulo, da Confederação das Associações, em toda a nossa rede. E obrigada pela companhia e até o próximo encontro.